E agora o nosso tema é fertilizante. A consultoria Agrinvest Commodities está alertando para uma virada de chave no mercado de adubos. Segundo a empresa, a semana foi marcada por uma alta dos potássicos e dos fosfatados, que pode dar início a um novo ciclo nesse mercado. Que ciclo é esse? A gente vai saber agora com Jefferson Souza, que é analista da Agrinvest Commodities. Jefferson, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Muito obrigado, Kelly. É um prazer conversar com todos vocês. Da mesma forma, a primeira pergunta é: que virada de chave ocorreu no mercado de fertilizantes essa semana? Primeiramente, Kelly, um ponto importante, o que subiu nessa semana e que trouxe um pouco de preocupação, obviamente, para todo mundo que precisa comprar ainda, é o MAP. Subiu num nível importante. Nós estamos falando de mais ou menos 15 a 20 dólares nessa semana, de um fertilizante que já estava elevado. Então, só para você ter uma ideia, se eu for traçar um paralelo do preço atual com o preço do ano passado, o MAP ele está 90 dólares mais caro do que ele estava. Então, isso impacta diretamente no que nós sempre conversamos, que é o poder de compra do produtor rural que está comprando nesse momento o seu fertilizante. A relação de troca sobe 10 sacas por tonelada devido a esse incremento. Claro, olhando ano a ano. Então, o destaque maior fica para o lado dos fosfatados, mas como você comentou, eu tenho um alerta também para o potássio. E qual potássio, ele vem de O potássio ele vem de uma alta desde novembro. Então, se eu for pegar de novembro até agora, eu tenho um aumento no preço do potássio, do cloreto, acima de 50 dólares por tonelada. Qual é a virada de chave que marcou esta semana? Você está trazendo aqui, se eu entendi bem, uma piora na relação de troca para o agricultor que produz soja. Ele vai precisar de mais sacas de soja para comprar uma mesma quantidade de adubo em relação ao que via nas semanas anteriores. A virada de chave que você está nos chamando a atenção é que oportunidades do adubo ficar mais barata ficaram no passado? Exatamente, Kellen, exatamente. Ao nosso ver, daqui para frente, nós estamos consolidando um ciclo de alta novamente para o fertilizante. Isso é muito importante para o produtor que não comprou ainda. Nós temos no Brasil, tranquilamente, 60% da demanda para a soja 2025, 2026 aberta de fertilizantes. Então, eu tenho um grande volume de potássio, eu tenho um grande volume de fosfatados para comercializar ainda. Embora o potássio, eu posso dizer para vocês que o produtor aproveitou a oportunidade. Isso eu acho que é crucial também a gente falar. Nós tivemos boas relações de troca em outubro e tivemos em novembro. O produtor brasileiro aproveitou essas oportunidades e nós já temos 50% do mercado de potássio comercializado para 25, 26. Mas ainda tem a segunda metade, que obviamente está em aberta e está na mesa. Você disse que a semana marca uma virada de chave que consolida o início de um período de alta para esses fertilizantes. Qual é o fator que embasa essa sua visão de mercado? Qual é o fator fundamental no sentido de oferta e demanda? E qual é o fator conjuntural, seja algum indicador econômico que tenha impactado ou algum fator externo como geopolítica que discutíamos há pouco? O que mudou? O que mudou foi realmente uma oferta e demanda que se mostra cada vez mais complicada, sobretudo para fosfatados, Kellen. Desde o ano passado, o mundo sofre com uma oferta de fosfatado de alta concentração. E, consequentemente, você tem um desbalanço dessa oferta e demanda, e não é só no Brasil, é na Ásia, por exemplo, como o caso dos indianos, e, consequentemente, o preço ele se sustenta. Então, significa que nessa semana, como eu disse, esse aumento no preço do MAP, ele marca uma mudança de um longo período de estabilidade na alta. O MAP ele ficou praticamente 7 meses e meio sem mudança no mercado brasileiro. E nos últimos dias nós vimos que realmente os preços se consolidam mais elevados. E não é só no Brasil, é em outros polos que também consomem. Então, é uma mudança global no preço do fosfatado. Essa é a virada que a gente tem que olhar. Eu diria que o cloreto, a virada já aconteceu. Ela aconteceu no começo desse ano. Agora, o fosfatado acontece agora na metade de março. Quando a gente olha para como os produtores tomam decisões, a gente naturalmente analisa o mercado de adubo, mas também analisa o mercado do grão, que é a moeda que faz essa troca que você estava aqui nos dizendo. Nós observamos dados também da Agrinvest nessa semana, apontando que o prêmio pago para a soja para exportação em maio atingiu o maior patamar, pelo menos lá desde 2022. E esse é um fator de suporte para o preço da soja. No entanto, nós temos outros elementos acontecendo, como o dólar no mais baixo patamar do ano.
e uma safra grande, uma safra farta sendo colhida aqui no Brasil com mais de 165 milhões de toneladas. A pergunta objetiva é: qual a recomendação da Agrinvest na tomada de decisão na troca de soja por adubo? Espera um pouco mais, olhando uma curva de tendência de soja, ou faz negócio agora porque o pior pode vir pela frente, ou seja, a piora da relação acontecer? Colocando todos os elementos na mesa, Kelly, eu diria que nós estamos no momento de fazer negócio, de olhar para a relação de troca. Esperar talvez não seja uma boa opção, ainda mais porque, vou te dar o exemplo do cloreto. Quem comprou o cloreto em outubro, novembro, hoje tem o benefício tranquilamente de $50 por tonelada. Isso em relação de troca significa que quem comprou o cloreto em outubro, novembro e vendeu soja, ele tem um benefício de 3 sacas por tonelada. Quando você chega e coloca essa conta no final da operação, ela é muito representativa para o produtor. Então, nossa recomendação é: eu estou no momento de olhar para a relação de troca e comprar o adubo para 25, 26. Jefferson, minha última questão. Nos últimos anos, eu posso estar enganada, você me corrija, por favor. Os produtores começaram a retardar a tomada de decisões, seja porque foram surpreendidos por guerras que aumentaram os preços das commodities, seja porque o dólar escalou e beneficiou quem deixou para tomar a decisão mais tardia. Essa é uma situação que tem acontecido. Muitos produtores estão empurrando lá para frente a tomada de decisão, dado que tem muita incerteza. Como é que está no mercado de fertilizantes? Esse comportamento continua? Você disse que tem 60% em aberto. Isso é mais do que a média histórica para o período? É menos? Eu quero entender como é que está a cabeça do produtor rural na hora de comprar o fertilizante. Kellen, está parecido com o ano passado, mas está atrasado em relação à média. O que você colocou é correto. A gente tem, de uma certa forma, um retardo em relação à média. Mas o produtor, esse ano, no caso do potássio, ele adiantou as suas aquisições. Isso é importante, ele viu a oportunidade e ele aproveitou a oportunidade. E até agora ele está acertando. Isso é importante. Então ele fez uma boa tomada de decisão. Daqui para frente, ele vai ter que olhar muito essa conjuntura. A probabilidade do potássio cair, Kelly, é muito baixa daqui até junho. É muito baixa mesmo. Pode ser que se estabilize, mas cair é muito difícil. No caso do fósforo, eu sigo com o mesmo raciocínio. Eu tenho hoje bons fundamentos para manter o preço do fósforo em alta ou, quem sabe, aí estável em um cenário otimista, no caso do fosfatado. Jefferson, agora sim, a última pergunta. Diante dos fundamentos que você observa, da situação que você observa no agro brasileiro, aumentará a demanda de fertilizante para a safra 25, 26 de soja? Ou seja, o produtor vai usar mais adubo nas lavouras? Ellen, essa é uma pergunta extremamente difícil nesse momento. Por quê? Eu posso considerar que esses produtores que não compraram ainda, eles vão enfrentar preços mais elevados. O comportamento dele é uma incógnita para todos nós ainda. Se o preço da soja proporcionar uma relação de troca melhor, tudo bem. Eu posso ter realmente o mercado aumentando em 2025. Agora, é uma dúvida tremenda. Eu diria para você que é bem difícil cravar o cenário. Nós trabalhamos com um leve aumento, até porque, tradicionalmente, o Brasil aumenta um pouco de área e, consequentemente, esse ano nós usamos matérias-primas menos concentradas. Então, eu diria que a gente pode apostar num crescimento, mas é uma incógnita ainda e é difícil ter uma resposta concreta para isso. Jefferson Souza, analista da Agrinvest Commodities, muito obrigada por alertar a nossa audiência sobre a sua percepção da virada de chave no mercado de adubo e oportunidades e desafios para quem nos assiste. Volte sempre, é muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Até a próxima.